Capítulo 31. Em silêncio reverente, eles começaram a explorar a casa. A princípio, era como se houvessem escapado dos guardas de um museu e não ousassem abusar da sua liberdade acidental. Sentiam respeito demais para tocar nos pertences pessoais daqueles que um dia haviam vivido ali. Uma xícara de café numa mesa de vidro no jardim de inverno. Uma revista dobrada numa cadeira. Passaram, sim, pelos quartos e corredores, abrindo cortinas e venezianas, apenas espiando de vez em quando nos armários, cômodas e gavetas, com o máximo cuidado. Aos poucos, porém, à medida que o calor sombrio se tornava mais familiar, os dois foram ficando mais ousados. Só na biblioteca permaneceram 1 hora, examinando as lombadas dos clássicos encadernados em couro e os antigos livros de registros da fazenda de Riverbend, entristecidos ao notar que as páginas estavam esponjosas e arruinadas. Quase nada das antigas anotações estava legível. Não tocaram nos papéis em cima da escrivaninha, que Riemann Fair viria a recolher e examinar. Inspecionaram os retratos emoldurados nas paredes. Esse é Julien, tem de ser de uma beleza sinistra, sorrindo para os dois ali parados no corredor. O que é aquilo em segundo plano? Estava tão escurecido que Michael mal pôde discernir. Depois, percebeu. Era Julien em pé na varanda da frente da casa. E ali, aquela velha fotografia parece ser Julien com seus filhos. O que está mais perto de Julien é Cortland, meu pai. Também ali estavam agrupados na varanda, sorrindo através da sépia desbotada. E como pareciam alegres, até mesmo cheios de vida. E o que você veria se tocasse neles, Michael? E como você sabe que não é isso que Deborah quer que faça? Ele se voltou rapidamente. Queria ir atrás de Rohan. Adorava o jeito de caminhar de Rohan, seus longos passos flexíveis, o balanço do seu cabelo com o ritmo do movimento. Ela parou junto ao portal da sala de jantar e sorriu para ele. Você vem? Na pequena despensa de pé direito alto, descobriram prateleiras e mais prateleiras de porcelana maravilhosa. Minton, Lenox, Wedgwood, Royal Doulton, com motivos florais, motivos orientais, frisos dourados e prateados. Louça branca, porcelana chinesa, Blue Willow Spode antigos. Havia caixas e mais caixas de prata de lei, pesadas peças trabalhadas a centenas, aninhadas em feltro, incluindo conjuntos antiquíssimos com as marcas inglesas e a inicial M, ao estilo europeu, gravada no verso. Michael era quem conhecia esse tipo de coisa. Seu longo caso de amor com os objetos da era vitoriana sob todas as formas agora lhe era valioso. Ele sabia identificar as facas para peixe, os garfos para ostras, as colheres para geleia e dezenas de outros minúsculos itens específicos, dos quais havia uma infinidade em mais de 10 desenhos diferentes. Encontraram candelabros de prata, tigelas de ponche e travessas trabalhadas, cestas para pão, mantegueiras, velhas jarras de água, cafeteiras, bules e garrafas. Motivos delicadíssimos. Como por mágica, os objetos mais escuros, com uma esfregada do dedo, revelavam o velho brilho da pura prata por baixo. Tigelas de cristal lapidado de todos os tamanhos estavam no fundo dos armários. Pratos e travessas de cristal esmaltado. Apenas as toalhas de mesa e as pilhas de guardanapos não tinham mais salvação, tendo o linho ainda apodrecido na umidade inevitável, com a letra M aparecendo orgulhosa aqui e ali por baixo das manchas escuras de mofo. No entanto, mesmo alguns deles haviam sido cuidadosamente conservados numa gaveta seca, forrada de cedro, embrulhados em papel azul. Rendas antigas pesadas que haviam adquirido um lindo tom amarelado. E jogados ali no meio, porta-guardanapos de marfim, de prata e de ouro. Tocar neles. Será que o MBM significava Maribeth Mayfair? E aqui está um com as letras JM. E você sabe a quem deve ter pertencido. Michael o devolveu ao seu lugar, com os dedos enluvados agora tão ágeis quanto os dedos nus, muito embora suas mãos estivessem quentes e o incomodassem, e a cruz, como Rohan a chamava, pesasse cortante sobre ele. O sol do final da tarde entrava em raios longos, oblíquos, pelas janelas da sala de jantar. Olhar para você novamente neste cenário. Rohan Mayfair. Os murais ganhavam vida, revelando toda uma população de pequenas figuras perdidas nos belos campos da fazenda. A imensa mesa retangular estava ali firme e sólida, como devia estar talvez há um século. As cadeiras Chippendale, com o encosto intrincadamente entalhado, estavam enfileiradas ao longo das paredes. Será que iremos jantar aqui em breve? A luz trêmula de velas altas. Claro, sussurrou ela. Claro que vamos. Depois, na copa, encontraram os cristais delicados, em quantidade suficiente para o banquete de um rei. Encontraram finos copos de pé e outros de fundo grosso desenhados com flores, copos para xerez, para conhaque, para champanhe, para vinho branco e vinho tinto, para provas e para sobremesas, acompanhados de garrafas ornamentadas,
com tampas de vidro, jarros de cristal lapidado e, novamente, belos pratos, em pilhas, refletindo a luz. Tantos tesouros, pensou Michael, e tudo aquilo aparentemente esperando pelo toque de uma varinha de condão para voltar ao uso. Estou imaginando festas, disse Juan, festas como nos velhos tempos, para reunir todo mundo e lotar a mesa de comida. Parentes e mais parentes. Michael contemplava seu perfil em silêncio. Ela estava segurando um delicado copo de pé com a mão direita, deixando que a luz frágil do sol o atingisse. É tudo tão gracioso, tão sedutor, disse ela. Eu não sabia que a vida podia ser do jeito que parece ser aqui. Eu não sabia que havia casas assim em parte alguma dos Estados Unidos. Como tudo isso é estranho. Viajei pelo mundo inteiro, e nunca estive num lugar como este. É como se o tempo houvesse se esquecido completamente deste lugar. Michael não pôde deixar de sorrir. As coisas aqui mudam muito devagar, disse ele. Graças a Deus. Só que é como se eu tivesse sonhado com esses aposentos e com um estilo de vida que pode ser vivido aqui e nunca me lembrasse ao despertar. Mas alguma coisa em mim devia se lembrar. Alguma coisa em mim se sentia estranha e perdida no mundo que criamos lá na Califórnia. Saíram juntos para o pátio ao sol, vagando por perto da antiga piscina e pelo vestiário em ruínas. Tudo isso aqui está sólido, explicou Michael enquanto examinava as portas de correr, a pia e o chuveiro. Tem conserto. Olhe, isso aqui foi construído com cipreste. E os canos são de cobre. Nada destrói o cipreste. Eu poderia consertar esses encanamentos em 2 dias. Voltaram pela grama alta passando por onde antes ficavam os anexos. Não restava nada a não ser uma solitária construção de madeira triste caindo aos pedaços bem nos limites dos fundos do terreno. Não está em mau estado. Não tão mal assim, disse Michael, espiando pelas telas empoeiradas. Talvez os criados do sexo masculino morassem aqui. É uma espécie de garsominiere. Aqui estava o carvalho no qual Deirdre procurava abrigo, chegando talvez a mais de 25 metros de altura. A folhagem estava escura, empoeirada e ressecada com o calor do verão. Na primavera, iria se abrir num maravilhoso verde novo. Imensas moitas de bananeiras surgiam como capins monstruosos em trechos de sol. E um longo muro de tijolos, de perfeita construção, se estendia nos fundos da propriedade, de um lado ao outro, coberto de ira de glicínias emaranhadas até as dobradiças dos portões de Chestnut Street. As glicínias estão em flor, disse Michael. Adoro essas flores. Como eu gostava de tocá-las, quando saía passear, para ver as pétalas estremecerem. Por que cargas d'água você não pode tirar essas luvas um instante, só para sentir aquelas pétalas delicadas na sua mão? Juan estava parada de olhos fechados. Estaria ouvindo os passarinhos. Ele se descobriu examinando a longa ala posterior da casa principal, as sacadas dos criados com seus gradis de madeira pintada de branco e sua treliça branca que servia de divisória. Só ver essa treliça o conquistou e fez com que ele se sentisse feliz. Essas eram todas as cores e texturas aleatórias de casa. Como se algum dia tivesse morado num lugar assim. Bem, será que algum observador errante teria amado esta casa mais do que ele? E de certo modo ele sempre havia vivido nela. Ela era o lugar de que sentia saudades quando foi embora. O lugar com que sonhava. Você não pode imaginar a violência do ataque. Michael. O que é, querida? Ele a beijou, sentindo o perfume delicioso do sol no seu cabelo. O calor emprestava um brilho à sua pele. Mas a comoção das visões continuava. Ele abriu bem os olhos, deixando a luz queimada da tarde enchê-los, deixando o suave zumbido dos insetos embalá-lo. Um emaranhado de mentiras. Juan ia à sua frente no capim alto. Há lajes aqui, Michael, disse ela, com a voz se tornando aguda ao ar livre. Tudo isso aqui é de lajes. Estão só encobertas. Ele seguia atrás dela, de volta ao jardim da frente. Encontraram pequenas estátuas gregas, sátiras de cimento deixados lindos pelas intempéries, espiando com seus olhos cegos por trás do bucho crescido demais. Uma ninfa de mármore perdida no meio das camélias de folhas escuras e ceráceas, e as minúsculas flores amarelas do cambará exibindo sua beleza onde quer que o sol batesse. Costumávamos chamar essa florzinha de bacon com ovos, disse ele, apanhando um raminho para Juan. Está vendo as pequenas pétalas amarelas e marrons, misturadas com laranja? E ali está a variedade azul. E aquela flor lá, aquela é o beijo de frade. E olhe, aquele é o malvavisco, aquelas grandes flores azuis junto à varanda. Mas nós sempre a chamamos de alteia. Alteia. Lindo. Aquela trepadeira ali é a coroa imperial ou coroa de coral, mas nós a chamávamos de rosa de Montana. Eles apenas vislumbravam o borrão branco da velha cadeira de balanço de Deirdre acima da renda das trepadeiras. Elas devem ter sido podadas para ela poder olhar aqui para fora, disse ele. Está vendo como cresceram mais do outro lado, lutando com a buganvília? Ah, mas essa é a rainha de todas.
não é? Quase violento roxo fluorescente das bractas que todos imaginavam ser flores. Meu Deus, quantas vezes procurei por tudo isso em algum pequeno quintal na Califórnia, antes de entregar a chave ao novo proprietário. Depois de ter pendurado as cortinas de renda nas janelas, depois de ter encerado o piso com Minwax Golden Whack e de ter encontrado a banheira antiga no ferro velho. Mas essa casa é outra coisa, é autêntica. E é sua, também, disse ela. Sua é minha. Quanta inocência ela aparentava agora. Como seu sorriso delicado parecia cheio de sinceridade. Ela o enlaçou novamente, apertando com os dedos nus sua mão enluvada. Mas, e se por dentro estiver toda estragada, Michael? O que seria necessário para consertar tudo o que estiver errado? Venha cá. Fique aqui parada e olhe. Está vendo como as sacadas dos criados estão em perfeito prumo ali em cima? Não há nenhum problema absolutamente com os alicerces dessa casa. No térreo não se vê nenhum vazamento, nenhuma infiltração, nada. E nos velhos tempos essas sacadas eram os corredores pelos quais os criados passavam, de um lado para o outro. É por isso que são tantas as portas e as janelas que vão até o chão. E por sinal, todas as portas e janelas que examinei estão no prumo. Além disso, a casa é toda aberta do lado de cá para receber a brisa do rio. Por toda a cidade, você constatará isso. As casas se abrem para o lado do rio para receber a brisa do rio. Ela ergueu os olhos até o antigo quarto de Julien. Estaria pensando novamente em Anta. Sinto que a maldição está abandonando essa casa. Era isso que eu queria. Que você e eu viéssemos morar aqui e nos amar aqui. Acredito nisso, pensou ele. Mas por algum motivo nada disse. Talvez a quietude ao seu redor lhe parecesse viva demais. Talvez ele sentisse medo de desafiar alguma coisa invisível que observava e escutava. Todas essas paredes são de tijolo maciço, Juan, e algumas delas chegam a ter 50 centímetros de espessura. Eu as medi com minhas próprias mãos quando passei por vários portais. 50 centímetros de espessura. Elas receberam reboco externo de modo a dar a impressão de que a casa era feita de pedra, porque era essa a moda na época. Está vendo os riscos na tinta? Para dar a aparência de uma mansão construída com grandes blocos de pedra. Ela é uma poliglota, confessou ele, com seu rendilhado de ferro fundido, suas colunas coríntias, dóricas e jônicas, seus portais em forma de buraco de fechadura. Buracos de fechadura, concordou Juan. E vou lhe falar de um outro lugar onde vi um portal igual. É no jazigo. B sublinhado no alto do jazigo da família Maifair. O que você quer dizer com bem no alto? É só um alto relevo de um portal, como os portais dessa casa. Tenho certeza que era isso o que era. A não ser que a intenção tivesse sido a de um buraco de fechadura mesmo. Vou lhe mostrar. Hoje ou amanhã podemos dar uma caminhada até lá. Fica bem junto ao caminho principal. Porque isso enchia de apreensão. Um portal entalhado no jazigo. Ele odiava cemitérios. Odiava jazigos. No entanto, mais cedo ou mais tarde, ele teria de vê-lo. Não teria. Continuou a falar, sufocando esse sentimento, querendo apenas aquele momento e a visão da casa à sua frente, banhada pelo sol delicioso. Depois temos essas janelas curvas, em estilo romano, voltadas para o norte, e isso já é uma outra influência arquitetônica. Mas no final, ela forma um todo. Funciona porque funciona. Foi construída para este clima, com seus pés direitos de mais de 4,5 metros. Ela é um enorme alçapão para a luz e as brisas frescas, uma fortaleza contra o calor. Com o braço em volta dele, Juan acompanhou de volta para dentro de casa, e foram subindo pela escada alta e sombria. Está vendo? Esse emboço está firme. Tenho quase certeza de ser original, mas foi feito por pedreiros magistrais. É provável que tenham feito aquelas sancas à mão. Não se vêem nem mesmo as rachaduras ínfimas que seriam de se esperar pelo assentamento. Quando eu entrar por baixo da casa, vou descobrir que essas paredes são de segurança e que vão direto até o chão, e que as vigas que sustentam a casa são enormes. Tem de ser. Tudo está firme, nivelado. E eu achei que ela não tinha mais jeito quando a vi pela primeira vez. Imagine esse papel de parede arrancado, disse ele. Pinte as paredes em cores claras e alegres. Visualize toda a madeira limpa, pintada de branco. Ela agora é nossa, disse Juan, baixinho. Sua é minha. De agora em diante, nós estamos escrevendo o arquivo. O arquivo sobre Juan e Michael, disse ele com um leve sorriso, parando no alto da escada. Aqui no segundo andar, as coisas ficam mais simples. O pé direito é aproximadamente uns 30 centímetros mais baixo, e não se tem as sancas enfeitadas. Tudo numa escala menor. Ela riu e abanou a cabeça. E qual é a altura desses cômodos menores? Talvez uns 4 metros. Eles se voltaram e foram pelo corredor até o primeiro quarto bem na frente da casa. As janelas se abriam para a sacada da frente e para a lateral. O livro de orações de Bailey estava em cima de uma cômoda, com seu nome gravado na capa em ouro. Havia fotografias em molduras douradas por trás de vidro fosco,
suspensas em correntes escurecidas e enferrujadas. Julien mais uma vez. Tem de ser ele, disse Michael. E Marie-Beth, olhe, Rohan, essa mulher é parecida com você. Foi o que me disseram, disse ela, baixinho. O rosário de Bailey, com o nome gravado nas costas do crucifixo, ainda estava sobre o travesseiro da cama de dossel. A poeira subiu do edredom de plumas quando Michael tocou nele. Uma guirlanda de rosas o espiava de cima do dossel de cetim. Tudo parecia melancólico, com o papel de parede florido desbotado, e os pesados armários inclinados ligeiramente para a frente. O tapete, gasto e já da cor da própria poeira. Os galhos dos carvalhos lembravam fantasmas por trás das cortinas de pongé. O banheiro estava limpo e era muito sem graça. Michael calculou que os azulejos fossem da época de Stella. Uma imensa banheira velha, das que de vez em quando se encontram em hotéis antigos. Uma pia alta com pedestal e pilhas de toalhas, cobertas de pó, numa prateleira de vime. Mas, Michael, este é o melhor quarto de todos, disse Rohan por trás dele. Este é o quarto que dá para o sul e para o oeste. Venha me ajudar com esta janela. Os dois forçaram o cordão da guilhotina. Parece que estamos numa casa na árvore, disse ela, ao sair para a varanda da frente. Ela pôs a mão na coluna canelada e ficou olhando para os galhos retorcidos dos carvalhos. Olhe, Michael, há samambaias crescendo nos ramos. Centenas de samambaias minúsculas. E olha ali, um esquilo. Não. São dois. Nós os assustamos. Isso é tão estranho. É como se estivéssemos no mato e pudéssemos dar um pulinho ali para começar a subir. Podíamos subir até o céu por essa árvore. Michael testava os caibros por baixo do assoalho. Estão firmes, como tudo mais. E a grade trabalhada não está realmente enferrujada. Só precisa de uma pintura. Também não havia infiltrações no teto. Só espera. Todo esse tempo esperando para ser restaurada. Ele parou e tirou o blusão safari. O calor afinal o atingia, mesmo aqui onde as brisas do rio passavam à vontade. Ele jogou o blusão sobre o ombro e o enganchou no dedo. Rohan estava parada, de braços cruzados, encostada no gradil de ferro. Ela olhava lá fora a esquina tranquila, serena. Através dos ramos das pequenas oliveiras, Michael contemplava lá embaixo o portão da frente. Ele estava se vendo menino, parado ali. Estava se vendo com enorme nitidez. Ela agarrou sua mão de repente e o puxou para dentro de casa. Veja, aquela porta dá para o quarto seguinte. Ele poderia ser uma sala de estar, Michael. E os dois aposentos dão para a varanda lateral. Ele estava olhando fixamente para as fotografias ovais. Stella. Tinha de ser Stella. Não seria maravilhoso? Dizia Rohan. Aqui tem de ser a sala de estar. Ele baixou os olhos mais uma vez até a capa de couro branco do livro de orações com a inscrição Bailey My Fire em ouro. Só por um segundo, pensou. Toque no livro. E imaginar que Bailey era tão doce, tão boa. Como Bailey poderia fazer mal a alguém? Você está nesta casa e não está usando o seu poder, Michael. Mas ele não conseguia. Se começasse, como poderia parar? E aquilo acabaria por matá-lo. Aqueles choques elétricos que passavam por ele, e a cegueira. A cegueira inevitável quando as imagens flutuavam à sua volta como água suja, e a cacofonia de todas as vozes. Não, você não precisa. Ninguém lhe disse que você tem de fazer isso. A súbita ideia de que alguém pudesse obrigá-lo a tocar os objetos, que lhe arrancasse a luva e forçasse sua mão sobre eles, fez com que ele se encolhesse. Sentia-se covarde. E Rohan estava chamando. Olhou de novo para o livro de orações enquanto se afastava. Michael, este deve ter sido o quarto de Melie. Ele também tem lareira. Ela estava parada diante de uma cômoda alta, segurando um lencinho com monograma. Esses quartos são como santuários. Do lado de fora da longa janela, a buganvília crescia tão densa sobre a varanda lateral que a parte inferior do gradil não estava mais visível. Essa era a varanda acima da de Deirdre. Era aberta, porque só a parte do térreo havia sido telada. Todos esses quartos têm lareiras, disse ele, distraído, com os olhos nos botões de um roxo fluorescente da buganvília. Vou dar uma olhada nos tijolos refratários das chaminés. Essas grelhas nunca foram usadas para lenha, eram usadas para carvão. Agora abrigavam aquecedores a gás, e Michael até que gostava daquilo, pois em todo aquele tempo ele nunca havia visto um aquecedorzinho a gás ligado no escuro aconchegante do inverno, com todas aquelas chaminhas azuis e douradas. Rohan estava parado à porta do armário. Que cheiro é esse, Michael? Meu Deus, Rohan Mayfair, você nunca sentiu o cheiro de cânfora num armário velho? Eu nunca vi um armário velho, Michel Corrie, respondeu ela,
rindo baixinho. Nunca morei numa casa velha ou me hospedei num hotel velho. A última palavra em tudo era o lema do meu pai adotivo. Restaurantes em terraços, muito vidro e metal. Você não pode imaginar o esforço que ele fazia para manter esses padrões. E ele não suportava ver nada velho ou usado. Ele jogava fora todas as roupas após um ano de uso. Você deve achar que caiu num lugar fora do planeta. Não, no fundo não. Só caí numa outra interpretação, disse ela, com a voz diminuindo. Pensativa, ela tocou nas roupas velhas ali penduradas. Ele só via sombras. E imaginar, sussurrou ela, que o século já está quase terminando. E ela passou a vida inteira bem aqui neste quarto. Ela deu um passo atrás. Meu Deus, eu detesto esse papel de parede. Olhe, uma infiltração ali. Nada de importante, querida. Só um pequeno vazamento. É de se esperar que haja um ou mais numa casa deste tamanho. Isso não é nada. Mas acho que o emboço está acabado ali em cima. Acabado? O que você quer dizer com acabado? Velho demais para aceitar um remendo. Veja só como está esfarelando. Por isso, vamos ter de fazer um teto novo, disse ele, dando de ombros. 2 dias de trabalho. Você é um gênio. Ele riu e abanou a cabeça. Olhe, aqui também tem um banheiro. Cada quarto tem seu próprio banheiro. Estou tentando ver tudo limpo e terminado. Eu vejo, disse ele. Vejo tudo pronto a cada passo que dou. O quarto de Carlota era o último quarto principal no final do corredor. Parecia uma caverna imensa e sinistra, com sua cama preta de dossel, seus babados de tafetá desbotado e algumas poltronas tristes com capas soltas. Um cheiro desagradável subia à volta deles. Numa estante, livros de direito e de consulta. E logo ali, o rosário e o livro de orações, como se ela tivesse acabado de largá-los. As luvas brancas enroladas, um par de brincos de camafeu e um cordão de contas de azeviche. Costumávamos chamá-las de contas da vovó, disse Michael com uma leve surpresa. Eu já me havia esquecido delas. Ele fez menção de tocar nelas e depois recolheu a mão enluvada como se tivesse chegado perto de algo muito quente. Eu também não estou gostando daqui deste quarto, cochichou Juan. Ela estava mais uma vez abraçando o próprio corpo, naquele seu gesto aflito, de frio, talvez de apavoramento. Não quero tocar no que pertenceu a ela, disse Juan, aparentando uma vaga repulsa pelos objetos espalhados sobre a cômoda, repulsa pela mobília antiga. Por linda que fosse. Rian vai se encarregar disso, prosseguiu ela, cada vez mais constrangida. Ele disse que Gerald Mainfair virá para levar embora as coisas dela. Carlota deixou seus objetos pessoais para a avó de Gerald. Ela afinal se virou como se alguma coisa a tivesse assustado e, então, olhou quase com raiva para o espelho entre as 2 janelas laterais. Aquele cheiro de novo, cânfora. E mais alguma coisa. Verbena e água de rosas, disse ele. Está vendo o frasco? Eles agora plantam essas coisinhas em graciosas pensões do norte da Califórnia. Eu já as plantei em muitas mesas de tampo de mármore. E lá estão elas. As plantas de verdade. Aqui tudo é real demais. É lúgubre e triste. Eles se dirigiram até a porta dos fundos do quarto que se abria para um pequeno corredor. Cora uma escadinha, e levava 2 quartos pequenos, um após o outro. As criadas dormiam aqui antigamente, explicou Michael. Eugenia ficou com aquele último quarto ali. Em termos técnicos, estamos examinando a ala dos criados. E eles jamais teriam usado essa porta de acesso, porque ela não existia até há bem pouco tempo. Tiveram de quebrar a parede de alvenaria para sua instalação. Antigamente, os criados teriam entrado no corpo principal da casa através da varanda. No final da ala, via-se uma lâmpada fraca acesa. Ali fica a escada que desce para a cozinha. E aquele velho banheiro lá ao fundo era de Eugenia. Antigamente, os moradores do sul tinham um banheiro separado para os criados negros. Imagino que sobre isso você tenha ouvido falar o suficiente. Os 2 voltaram para o quarto maior. Juan atravessou com cuidado o tapete desbotado, e Michael a seguiu até a janela, afastando com delicadeza a cortina frágil para que pudessem olhar lá embaixo as calçadas de tijolo de Chestnut Street e a elaborada fachada da mansão do outro lado. Está vendo? Ela se abre para o lado do rio, disse Michael, contemplando essa outra construção. E olhe para os carvalhos naquele terreno. E o velho galpão de carruagens ainda está de pé. Está vendo o reboco se soltando dos tijolos. Aquele ali também foi feito para dar a impressão de pedra. De todas as janelas, a gente vê os carvalhos, disse Juan, falando baixo como se não quisesse perturbar a poeira. E o céu é de um azul tão profundo. Até a luz do sol aqui é diferente. É como a luz suave de Florença ou de Veneza. É mesmo. Mais uma vez, Michael se flagrou olhando com apreensão para os pertences daquela mulher. Talvez o desconforto de Juan houvesse sido transmitido a ele. Ele imaginava, compulsiva e dolorosamente, ter de tirar a luva e pôr sua mão nua nos objetos que haviam pertencido a Carlota. O que foi, Michael? Vamos sair daqui, respondeu ele, entre dentes,
segurando sua mão e voltando para o corredor principal. Só com relutância ela o acompanhou quando ele entrou no antigo quarto de Deirdre. Ali sua confusão e sua revolta pareciam se intensificar. Mesmo assim, ele sabia que ela se sentia obrigada a fazer essa visita. Ele via como seus olhos passavam famintos pelas fotografias emolduradas e pelas pequenas cadeiras vitorianas de assento de palhinha. Michael a abraçou com força enquanto ela olhava fixamente para a terrível mancha no colchão. Isso é um absurdo, disse Michael. Preciso chamar alguém para limpar isso tudo. Eu mesmo a chamo. Não, eu vou fazer isso. Lá embaixo você me perguntou se eu podia assumir o comando. Contratar as pessoas de que precisasse para restaurar a casa inteira. Bem, eu posso cuidar disso também. Ele olhou para a mancha, um grande oval marrom, com o centro pegajoso. Será que a mulher havia sofrido uma hemorragia ao morrer? Ou será que ela havia ficado ali deitada com as excreções vazando no calor deste quarto horroroso? Eu não sei, respondeu Rowan, sussurrando, embora ele não houvesse verbalizado a pergunta. Ela deu um longo suspiro. Já pedi para ver as fichas médicas. Ryan está solicitando tudo por vias legais. Conversei com ele hoje. Liguei para o médico. Falei também com a enfermeira, Viola, uma velha simpática. Ela falou pelos cotovelos. Tudo o que o médico disse foi que não havia nenhum motivo para levá-la para o hospital. A conversa foi totalmente absurda. Ele não gostou das minhas perguntas. Insinuou ser errado da minha parte fazê-las. Disse que foi uma caridade deixá-la morrer. Ele a abraçou mais forte, roçando os lábios no seu rosto. Para que servem aquelas velas? Perguntou Rowan, olhando espantada para o pequeno altar ao lado da cama. E aquela imagem horrenda? O que é aquilo? A Virgem Santa, disse ele. Quando ela está com o coração descoberto daquele jeito, acho que se chama Imaculado Coração de Maria. Já não me lembro ao certo. As velas são velas consagradas. Eu as vi tremeluzindo aqui em cima quando estava lá fora na noite em que cheguei. Nunca imaginei que ela estivesse morrendo. Se eu tivesse sabido, eu não sei. Eu nem sabia quem morava aqui quando vim pela primeira vez. Mas por que acendia-me essas velas consagradas? Para confortar os moribundos. O padre vem. Ele lhe dá o que chamam de extrema-unção. Eu acompanhei o padre algumas vezes quando era coroinha. Fizeram isso por ela, mas não a levaram para o hospital. Rowan, se você tivesse sabido a tempo, se você tivesse vindo, acha que poderia tê-la reanimado? Acho que não, querida. E agora? Acho que não faz mais diferença. Ryan insiste que não. Que ela estava desenganada. Diz que uma vez há uns 10 anos, Carlota suspendeu os medicamentos. Não houve reação a nenhum estímulo, a não ser reflexos. Ryan diz que fizeram tudo o que podiam, mas o caso é que Ryan está protegendo Ryan, certo? Mas eu vou saber quando vir o prontuário. E aí vou me sentir melhor. Ou pior. Ela se afastou da cama, com os olhos vagando lentamente pelo quarto. Ela parecia estar se forçando a avaliá-lo do mesmo jeito que havia avaliado todo o resto. Hesitante, ele chamou a atenção dela para o fato de somente neste quarto estar repetida a ornamentação comum a todo o térreo. Mostrou-lhe os arabescos que encimavam as janelas. Um lustre de cristal, coberto de poeira, estava suspenso de um rebuscado florão de gesso. A própria cama era imensa e meio feia. Ela não é como as outras, as de dossel, disse ela. É mais nova, de produção em série, explicou Michael. É americana. Esse era o tipo de mobília comprada aos milhões perto do final do século passado. E provável que Marie Beta tivesse comprado, e que na época ela fosse a última moda. Ela parou o tempo, não é? Marie Beta? Não. Aquela detestável Carlota. Ela fez o tempo parar aqui. Ela fez tudo ficar imobilizado. Imagine meninas crescendo numa casa como esta. Não há o menor indício de que elas jamais tivessem alguma coisa bonita, especial ou típica do seu tempo. Ursinhos de pelúcia, sussurrou Michael. Deirdre não havia dito alguma coisa sobre ursinhos de pelúcia naquele jardim no Texas. Rowan não ouviu. Bem, seu reinado terminou, disse ela, mas sem tom de triunfo ou de coragem. De repente, ela se adiantou, apanhou a Virgem de gesso com o coração vermelho exposto e atirou do outro lado do quarto. A imagem caiu no piso de mármore do banheiro aberto, com o corpo se quebrando em 3 pedaços irregulares. Michael quis dizer alguma coisa, alguma palavra mágica ou oração que desfizesse o mal. Mais ou menos, como bater na madeira ou jogar sal por cima do ombro. Foi quando seus olhos vislumbraram algo cintilando na penumbra. Uma pilha de pequenos objetos faiscantes na mesinha de cabeceira do outro lado da cama. Olhe, Rowan, disse ele, baixinho, passando os dedos pela sua nuca. Olha ali na mesinha, do outro lado. Era o porta-joias, aberto. Era a bolsa de veludo. Moedas de ouro empilhadas por toda parte, cordões de pérolas e pedras preciosas. Centenas de pequenas pedras que refulgiam. Meu Deus! Exclamou ela, num sussurro. Rowan deu a volta na cama e ficou olhando fixamente para os objetos,
como se tivessem vida. Você não acreditava? Perguntou Michael. Mas agora ele não tinha certeza se ele próprio havia acreditado ou não. Parecem falsas, não é? Como os tesouros nos filmes. Impossível que fossem verdadeiras. Ela olhou para ele por cima da cama vazia, árida. Michael, você tocaria nelas? Você poria suas mãos nelas? Ele abanou a cabeça. Eu não tenho vontade, Rohan. Ela se calou, aparentemente mergulhando em si mesma, com os olhos perdendo o foco e a nitidez. Envolveu o corpo com os braços mais uma vez, como sempre fazia quando estava aborrecida, como se sua tristeza interior lhe desse frio. Michael, insistiu ela, com delicadeza, você tocaria em alguma coisa que tenha pertencido a Deirdre? Uma camisola. Talvez a cama. Não tenho vontade, Rohan. Nós dissemos que não. Ela baixou os olhos, com cabelos encobrindo para que ele não pudesse vê-los. Rohan, eu não sei interpretar o que vejo. É apenas uma confusão. Vou ver a enfermeira que a vestia, talvez o médico, talvez um carro que passava quando ela estava sentada lá embaixo, olhando. Eu não sei usar o poder. Aaron me ensinou alguma coisa, mas ainda não sou muito bom nisso. Vou ver alguma coisa feia e sentir ódio. Fico apavorado também porque ela morreu. Toquei em todo tipo de coisa para as pessoas no início, mas agora não consigo. Acredite em mim. Quer dizer, quando Aaron me ensinar. E se você visse felicidade? Se você visse algo lindo como o que a mulher em Londres viu ao tocar o roupão para Aaron? Você acreditou naquilo, Rohan? Eles não são infalíveis. Esse pessoal do Talamasca são só seres humanos. Não, não são só seres humanos, Michael. São gente como você e como eu. Eles têm poderes paranormais como você e eu temos. Sua voz era amena, não desafiadora. Mas ele compreendia o que ela sentia. Olhou novamente para as velas consagradas e depois para a imagem quebrada, que mal podia discernir nas sombras por trás de Rohan no piso do banheiro. Relance da procissão de maio e da imagem gigantesca da Virgem que se inclinava enquanto era carregada pelas ruas afora. Milhares de flores. E ele pensou novamente em Deirdre. Deirdre no jardim botânico, falando na penumbra com Aaron. Eu quero uma vida normal. Ele deu a volta na cama e foi até a cômoda antiquada. Abriu a gaveta superior. Camisolas de flanela branca e macia, perfume de sache, muito adocicado, e roupas mais leves de verão de seda verdadeira. Ele ergueu uma dessas camisolas, uma fina e sem mangas com flores aplicadas em tons pálidos. Ele a largou deixando um montinho amarrotado sobre a cômoda e tirou as luvas. Juntou as mãos com força durante um segundo e depois segurou a camisola com as duas mãos, de olhos fechados. Deirdre, disse ele. Só Deirdre. Abriu-se diante dele um enorme espaço. Através da iluminação ofuscante, ele via centenas de rostos. Ouvia vozes gritando e uivando. Um barulho insuportável. Um homem veio na sua direção, pisando nos corpos dos outros. Não. Pare com isso. Ele havia largado a camisola. Ficou ali parado, de olhos fechados, tentando se lembrar do que acabara de vislumbrar, embora não pudesse suportar a ideia de ser cercado por aquilo tudo de novo. Centenas de pessoas em movimento, e alguém falando com ele, num tom desagradável, debochado. Meu Deus! O que era? Ele olhou espantado para as próprias mãos. Havia ouvido um tambor por trás daquilo tudo, uma cadência de marcha, um som que ele conhecia. O carnaval, anos atrás. A corrida pela rua no inverno com a mãe. Vamos ver a Mystique Creole ficou mus. Era aquele mesmo ritmo do tambor. E a claridade vinha dos achotes fumarentos e bruxuleantes. Não estou entendendo, disse ele. O que você está dizendo? Não vi nada que fizesse sentido. Ele olhou com raiva para a camisola. Bem devagar, estendeu a mão até ela. Deirdre, nos últimos dias, disse ele. Só Deirdre nos últimos dias. Ele tocou o pano macio e amarfanhando-o com muita delicadeza. Estou vendo a vista da varanda, do jardim, sussurrou. A trepadeira coroa imperial, e ali uma borboleta subindo pela tela, e a mão dele bem ao seu lado. Lazer está junto. Ela está feliz com a sua presença. Ele está bem ao lado dela. E se ele virasse a cabeça para olhar para cima da cadeira de balanço, veria Lazer. Michael soltou novamente a camisola. E tudo era sol e flores. E ela estava bem. Obrigada, Michael. Não quero voltar a fazer isso, Rohan. Desculpe, mas não posso fazer isso. Não quero mais. Eu compreendo, disse ela, aproximando-se dele. Lamento muito. Sua voz estava grave, sincera e reconfortante, mas seus olhos estavam cheios de perplexidade. Ela queria saber o que ele havia visto da primeira vez. Ele também. Mas que chance tinha ele de saber? No entanto, ele estava aqui, dentro da casa, e tinha o poder, que lhe fora conferido, supostamente, por eles. E estava agindo como um covarde com esse poder. Ele, Michel Corrie, um covarde,
e não parava de dizer que pretendia fazer o que eles queriam que fizesse. Será que eles não haviam querido que ele viesse aqui? Será que eles não queriam que ele tocasse os objetos? E Rowan queria. Como poderia não querer? Ele estendeu a mão e tocou o pé da cama de Deirdre. Relance do meio-dia. Enfermeiras. Uma faxineira empurrando um aspirador cansado. Alguém se queixando, sem parar. Um gemido. Tudo acabou vindo tão rápido que perdeu a nitidez. Passou os dedos pelo colchão. Uma perna branca como que feita de massa de pão. E Gerry Lonigan ali, erguendo o corpo, falando baixinho com seu auxiliar. Olhe só para esse lugar. Você quer olhar? E, quando tocou as paredes, de repente o rosto de Deirdre, o sorriso idiota, a baba no queixo. Ele tocou a porta do banheiro. Uma enfermeira branca mandona, que lhe dizia para vir, para mexer com os pés. Ela sabia que Deirdre podia andar. A dor dentro de Deirdre, a dor que lhe devorava as entranhas. A voz de um homem, a faxineira indo e vindo, a descarga, o zumbido dos mosquitos, a visão de uma ferida nas suas costas. Meu Deus, olhe só isso. No lugar que ela roçou na cadeira de balanço ao longo dos anos, uma ferida ulcerosa, coberta de talco infantil. Mas vocês estão loucas. E a enfermeira só a segura no vaso. Eu não posso. Ele se voltou e passou correndo por Rowan, afastando sua mão quando ela tentou fazê-lo parar. Ele tocou o balaústre da escada. Relance de um vestido de algodão que passava por ele. Batidas de passos no tapete velho. Alguém gritando, chorando. Michael. Ele correu escada acima atrás deles. O bebê berrava no berço. O choro ecoava desde o salão lá embaixo até o terceiro lance de escadas. Cheiro forte de produtos químicos. Uma podridão imunda naqueles frascos. Ele havia visto de relance essa podridão na noite passada. Ela lhe havia falado disso. Mas agora ele precisava ver, não é? E tocar. Tocar os frascos repulsivos de Marguerite. Ele havia sentido o cheiro na noite anterior quando subira para encontrar o cadáver de Townsend. Só que o cheiro não era do corpo. Com a mão no corrimão, viu Rowan de relance, com o lampião. Rowan, furiosa e entristecida, procurando fugir da velha, que a espancava com palavras, perversidade. E em seguida a negra com seu esfregão, e um carpinteiro instalando uma vidraça na janela que o dava para o alto do telhado. Meu Deus, aqui tem um cheiro insuportável. Madame, faça seu trabalho. O quarto de Deirdre, um encontro estridente de outras vozes, que subiam ao máximo e depois iam desaparecendo, para que outra onda viesse. E a porta ali em frente, alguém rindo, um homem falando francês. O que está dizendo? Deixe-me ouvir uma palavra que seja com nitidez. O fedor está por trás. Mas não. Primeiro o quarto de Julien, a cama de Julien. As risadas cada vez mais altas, mas havia um choro de bebê misturado a elas. Alguém subindo pela escada bem atrás dele. A porta lhe deu Eugenia mais uma vez, tirando o pó, queixando-se do fedor. A cantilena da voz de Carlota, palavras indistinguíveis. E então aquela mancha medonha ali no escuro em que Townsend morreu, respirando pela última vez através do buraco no tapete. E do consolo da lareira, um relance trêmulo de Julien. O mesmo homem. O mesmo homem que havia visto ao segurar a camisola de Deirdre. Você, Julien, olhando fixamente para ele. Estou vendo você. E depois passadas de alguém correndo. Não quero ver isso. Mas ele estendeu a mão para o peitoril da janela, agarrou o pequeno cordão da cortina, e ela subiu, batendo ruidosa no alto e revelando as vidraças sujas. Ela passou voando por ele, anta, atravessando o vidro, escapulindo pelo telhado ali fora, apavorada, com o cabelo desgrenhado caído no rosto molhado. Olhe para o olho, está na bochecha. Meu Deus. Soluços. Não me machuque. Lazer, me ajude. Rowan. Julien, por que ele não fazia nada? Por que só ficava ali parado chorando calado, sem fazer nada? Você pode invocar o diabo no inferno e os santos nos céus, que eles não ajudarão, disse Carlota, rosnando enquanto saía pela janela. Julien, impotente. Eu mato você, sua cadela. Eu a mato. Você não vai. Ela se foi. Ela caiu, seu grito se desdobrando como uma enorme bandeira vermelha ondulante, em contraste com o céu azul. Julien com as mãos no rosto. Inútil. Sem brilho. Uma testemunha fantasma. Mais uma vez o caos. Carlota desaparecendo. Ele agarrou a cama de ferro com as mãos. Julien sentado ali, tremulante porém nítido por um momento. Eu o conheço. Olhos escuros, boca sorridente, cabelos brancos. Você. Não toque em mim. É bien, Michel. Finalmente. Sua mão atingiu os caixotes de embalagem que estavam em cima da cama, mas ele não os via. Não via nada a não ser a luz que bruxuleava e formava a imagem do homem ali sentado debaixo dos lençóis. De repente nada. De repente ele estava lá. Julien tentava se levantar da cama.
Não chegue perto de mim, Michael. Ele havia empurrado os caixotes com violência de cima da cama. Tropeçava nos livros. As bonecas. Onde estavam as bonecas? No baú. Julien disse isso, não foi? Em francês. Riso. Um coro de risadas. Um farfalhar de saias à sua volta. Algo que se quebrava. O joelho bateu em alguma coisa pontuda. Mas ele continuou a engatinhar na direção do baú. Os fechos enferrujados. Não faz mal. Jogue a tampa para trás. Tremeluzindo. Desaparecendo. Julien estava ali, a apontar com um gesto de consentimento para o baú. As dobradiças enferrujadas quebraram totalmente quando a tampa bateu de encontro à parede antiga e se soltou. O que era aquele farfalhar? Como o de tafetá, à sua volta, pés se arrastando pelo chão ao seu redor, figuras que se avultavam acima dele, como lampejos de luz através de venezianas, aparecendo e desaparecendo. Deixe-me respirar. Deixe-me ver. Era parecido com o farfalhar dos hábitos das freiras quando ele estava na escola e elas vinham barulhentas pelo corredor para bater nos meninos, para fazer com que os meninos voltassem à forma. Um ruído de contas, de pano, de anáguas. Mas aqui estão as bonecas. Olhe, as bonecas. Cuidado, elas são tão velhas e tão frágeis, com seu rosto bobo feito de rabiscos olhando para você. E olha aquela ali, aquela com os olhos de botão. As tranças grisalhas nas suas perfeitas roupinhas de homem de tweed, até as calças. Meu Deus, ossos ali dentro. Ele assegurou. Maribeth. As nesgas ondulantes da sua saia batiam nele. Se ele olhasse para cima, poderia ver e olhar para baixo. Ele a viu mesmo. Não havia limites para o que ele podia ver. Ele via suas nucas quando eles o cercavam. Mas nada se mantinha firme por um instante sequer. Tudo era diáfano, sólido por um segundo, e no seguinte, nada. O quarto cheio de um nada empoeirado e ao mesmo tempo apinhado ao ponto de transbordar. Rowan apareceu como se estivesse abrindo um buraco num tecido, agarrando-o pelo braço, e num relance cintilante ele viu Charlotte. Sabia que era Charlotte. Ele havia tocado a boneca. Procurou ver, mas elas estavam todas amontoadas e tão frágeis no colchão de Morim. Mas onde estará Deborah? Deborah, você precisa me dizer. Ele afastou o pano, jogando as bonecas mais novas umas contra as outras. Elas estariam chorando. Alguém estava chorando. Não, aquilo era o bebê berrando no berço anta no telhado. Ou as duas. Mais um relance de Julien, falando rapidamente em francês, abaixado sobre um só joelho ao seu lado. Não consigo entender o que diz. Um átimo de segundo ali, e depois sumia. Você está me enlouquecendo. O que vou poder fazer por você ou por qualquer um se estiver louco? Afastem essas saias de mim. Era tão parecido com as freiras. Michael. Ele tateou por baixo do pano. Onde? Era fácil saber porque ali jazia a mais velha de todas. Um simples boneco de varetas de ossos. E duas depois dele o cabelo louro de Charlotte. O que queria dizer que aquela coisinha frágil entre as duas era a sua Deborah. Baratinhas minúsculas saíram correndo de debaixo dela quando ele a tocou. O cabelo estava se desintegrando. Aí, meu Deus, ela está se desfazendo. Os próprios ossos estão se esfarelando. Horrorizado, ele recuou. Havia deixado sua impressão digital no rosto de osso. O calor do fogo atingiu. Ele sentiu o cheiro. O corpo de Deborah todo enroscado como algum objeto de cera no alto da pira. E aquela voz em francês lhe ordenara fazer alguma coisa. Mas o que? Deborah, disse ele, tocando novamente nela. Tocando no seu vestidinho esfarrapado de veludo. Deborah. Ela era tão velha que o sopro da respiração de Michael ia lançá-la à distância. Stella riu. Stella segurava. Fale comigo, disse Stella, com os olhos fechados enquanto o rapaz ao seu lado ria. Você não acha mesmo que isso vai funcionar? O que querem de mim? As saias se aproximaram ainda mais. Vozes misturadas em inglês e em francês. Ele procurou agarrar Julien dessa vez. Foi como tentar agarrar um pensamento, uma lembrança. Algo que adeja na nossa mente quando se ouve música. Sua mão estava na pequena boneca de Deborah, esmagando-a contra o fundo do baú. A boneca loura caiu encostando-se nele. Eu as estou destruindo. Deborah. Nada. Nada. O que eu fiz que agora você não quer me dizer? Rowan chamava. Ela o sacudia. Ele quase bateu nela. Pare, gritou ele. Elas estão todas aqui, nesta casa. Você não compreende. Elas estão esperando. Elas. Existe uma palavra certa. Elas estão pairando. Estão presas à terra. Como Rowan era forte. Ela não desistia. Ela o puxou até ele se levantar. Quero que me solte. Ele as via para onde quer que olhasse, como se elas estivessem entretecidas num véu que se movia ao vento. Michael, pare com isso. Já chega. Pare. Preciso sair daqui. Ele tentou se agarrar ao batente da porta. Quando olhou de volta para a cama, viu apenas os caixotes. Olhou espantado para os livros. Ele não havia tocado nos livros. O suor escorria pelo seu rosto. Pelas roupas. Olhe para as roupas. Ele passou as mãos nuas pela camisa, trêmulo,
Relance de Juan, bruxuleio de todas elas ao seu redor novamente. Só que ele não conseguia discernir seus rostos e estava cansado de procurar por eles. Cansado daquelas sensações que o atingiam, que o exauriam. Eu não sei fazer isso, droga, gritou. Era como se estivesse debaixo d'água. Até mesmo as vozes que ouvia quando colava as mãos nos ouvidos eram ocas e oscilantes como as vozes debaixo d'água. E o fedor, impossível evitá-lo. O cheiro fétido dos frascos que esperavam. Os frascos. É isso que você queria de Minnie. Que voltasse aqui, tocasse nesses objetos, descobrisse e soubesse. Deborah, onde você está? Eles estariam rindo dele. Relance de Eugenia com esfregão. Você não. Vá embora. Quero ver os mortos, não os vivos. E aquela era a risada de Julien. Não era. Decididamente, alguém estava chorando. Um bebê chorava num berço, e uma voz baixa e sem graça dizia em inglês: matar você, matar você, matar você. Já basta. Pare. Não, não, não basta. Os frascos estão ali. Ainda não terminei. Deixe-me acabar, de uma vez por todas, com tudo isso. Ele a afastou com um empurrão, mais uma vez assombrado com a força com a qual ela procurava fazer com que parasse, e abriu com violência a porta do quarto dos frascos. Se ao menos eles se calassem, se ao menos o bebê parasse de chorar, e a velha de amaldiçoar, e aquela voz em francês. Eu não consigo. Os frascos. Uma lufada de ar subiu pelo poço da escada e afastou o cheiro pesado por um instante. Ele estava parado com as mãos cobrindo as orelhas, olhando para os frascos. Respirou fundo, mas o cheiro horrível entrou nos seus pulmões. Juan observava. É isso que vocês querem que eu toque? E as visões queriam voltar, como um imenso véu viscoso a envolvê-lo. Mas ela não permitia. Ele focalizou melhor. Os frascos apenas. Respirou novamente. O cheiro já bastava para matar uma pessoa. Mas isso não é possível. Ele realmente não pode lhe causar nenhum mal. Olhe. E agora aquela luz feia e ondulante. Ele pôs a mão no frasco lúgubre e, através dos dedos espalmados, viu um olho que o observava. Meu Deus, é a cabeça de um ser humano. Mas o que ele estava recebendo do próprio vidro, através dos seus dedos torturados? Nada. Nada a não ser imagens tão fracas que eram como aquela coisa ali dentro, como uma nuvem a cercá-lo, uma nuvem na qual o visual e o auditivo estavam mesclados e sempre se dissolvendo, procurando ser sólido e se desfazendo novamente. O frasco estava ali, reluzente. Aqueles eram os seus dedos rompendo o lacre de cera. E a bela mulher de carne e osso na porta era Juan. Ele abriu a vedação e mergulhou a mão no líquido, enquanto suas emanações lhe penetravam pelo nariz como gás venenoso. Ele sentiu uma náusea súbita, mas isso não o deteve. Agarrou a cabeça ali dentro pelos cabelos embora ela escorregasse dos seus dedos, como se fossem algas. A cabeça estava viscosa e se desfazendo. Pedaços subiam de encontro ao vidro, empurrando seu pulso. Mas ele agarrou firme, com o polegar enfiado na bochecha apodrecida. Ele a puxou de dentro do frasco, batendo com o mesmo no chão de tal forma que o líquido fétido respingou na sua roupa. Ele segurou a cabeça, um vago relance da cabeça falando, da cabeça rindo, das feições se mexendo embora a cabeça estivesse morta, e o cabelo fosse castanho, os olhos injetados porém castanhos e o sangue escorrendo da boca morta que falava. Michael, de carne e osso quando de você não restarem mais do que os ossos. O corpo inteiro do homem estava sentado na cama, nu e morto, e no entanto vivo com lazer dentro dele, com os braços se agitando e a boca se abrindo. E ao seu lado, Marguerite, com seu cabelo de megera e as mãos nos ombros do homem, com suas amplas saias de tafetá formando um círculo de luz vermelha à sua volta, segurando o morto da mesma forma que Juan tentava segurá-lo agora. A cabeça escorregou das suas mãos e deslizou na sujeira no chão. Ele caiu de joelhos. Meu Deus! Estava passando mal. Ia vomitar. Sentiu uma violenta convulsão e a dor num círculo ao redor das suas costelas. Vamos, vomite. Não consigo deixar de vomitar. Ele se voltou para um canto. Tentou se afastar, engatinhando. Tudo jorrou de dentro dele. Juan segurava pelo ombro. Quando se está passando tão mal assim, não se dá a menor importância a quem nos toca. Mas novamente ele viu o morto na cama. Tentou contar a Juan. Sua boca estava azeda e cheia de vômito. Meu Deus! Olhe para as suas mãos. Havia sujeira por todo o chão, nas suas roupas. Mas ele se pôs de pé, com os dedos escorregando na maçaneta da porta. Afastando Julien da sua frente. Afastando Maribeth e depois Juan. Tentando apanhar a cabeça caída, a fruta esmagada no chão, que se desfazia como um melão. Lazer, disse-lhe ele, tentando limpar a boca. Lazer, naquela cabeça, no corpo daquela cabeça. E os outros frascos? Olhe para eles, cheios de cabeças. Olhe só. Ele agarrou mais um, espatifou-o contra a madeira da estante, de tal modo que seu conteúdo esverdeado foi deslizando até o chão, mole e apodrecido,
como uma gigantesca gema de ovo verde, escorrendo de dentro do crânio que apareceu escuro e murcho quando ele o pegou e segurou, com o rosto se desfazendo em gotas. Michael, quando você não passar de ossos, como os ossos que está segurando agora. E isso é carne? Exclamou Michael. Isso é carne. Ele deu um chute na cabeça em decomposição. Jogou o crânio no chão e também o chutou. Como borracha. Você não vai ficar com ela. Não para isso. Nem para mais nada. Michael. Ele sentia náuseas novamente, mas não ia se entregar. Sua mão procurou a beirada da prateleira. Relance de Eugenia. Eu detesto o cheiro deste sótão. Miss Carlo. Deixe para lá, Eugenia. Ele se voltou e começou a limpar as mãos no blusão. Começou a limpá-las furiosamente. Ele entrava nos corpos dos mortos, disse a Juan. Ele se apossava deles. Olhava através dos seus olhos. Falava através das suas cordas vocais e os usava. Mas não conseguia fazer com que voltassem a viver. Não conseguia fazer com que as células voltassem a se multiplicar. E ela guardava as cabeças. Ele entrava nas cabeças, muito depois de os corpos não existirem mais, e olhava pelos olhos. Voltando-se, ele apanhou um frasco após o outro. Ela estava ao seu lado. Os dois espiavam através do vidro, e o brilho das imagens quase o ofuscava para o que pretendia ver, mas estava determinado a ver. Cabeças com cabelos castanhos, e olhe, uma cabeça loura com faixas castanhas, e aqui, o rosto de um negro com manchas de pele branca e mechas de cabelos mais claros, e ainda mais uma, com os cabelos brancos riscados de castanho. Meu Deus! Você não está entendendo. Ele não só entrava nos cadáveres. Ele alterava os tecidos. Fazia com que as células reagissem. Ele os modificava, mas não conseguia mantê-los vivos. Cabeças, cabeças e mais cabeças. Ele teve vontade de destruir todos os frascos. Você viu isso? Ele provocou uma mutação. Um novo crescimento de células. Mas não era nada. Nada em comparação com estar vivo. Eles entravam em decomposição. Isso ele não conseguia impedir. E eles se recusam a me dizer o que querem que eu faça. Seus dedos escorregados formaram um punho fechado. Ele golpeou um dos frascos e o viu cair. Juan não tentou detê-lo, mas estava com os braços em volta do seu corpo e ele implorava que saísse do quarto com ela, arrastando-o. Se não cuidasse, os dois poderiam cair naquela sujeira, naquela imundície toda. Mas olhe, está vendo aquela lá, bem no fundo da prateleira, atrás do frasco que acabara de quebrar. O melhor de todos, o líquido límpido, a grossa vedação intacta, parecendo alcatrão. Em meio à vibração de sons e imagens sem sentido, indiscerníveis, ele a ouviu. Abra-se aí. Quebreu. Foi o que fez. O vidro se partiu sem ruído caindo no colchão de cinzas das vozes sussurrantes, e ele segurou a cabeça, sem ligar mais para o cheiro fétido ou para a textura esponjosa, farelenta, do que estava segurando. Mais uma vez, o quarto. Marguerite junto à penteadeira, de cintura fina, saias volumosas, voltando-se para sorrir para ele, desdentada, com os olhos escuros e rápidos, o cabelo, uma feia e enorme cascata de barba de velho. E Julien, magro como um caniço, de cabelos brancos e jovem, de braços cruzados, seu demônio. Deixe-me vê-lo, lazer. E então, o corpo na cama, acenando para que ela se aproximasse, e ela se deitando ao seu lado, os dedos mortos, em decomposição, rasgando o corpete e tocando nos seios vivos. O pau morto ereto entre as pernas. Olhe para mim, mude-me. Olhe para mim, mude-me. Julien teria virado as costas. Nem pensar. Ele estava aos pés da cama, com as mãos nas colunas, o rosto iluminado pela luz fraca da vela que tremia ao vento das janelas abertas. Fascinado, destemido. E agora olhe para essa coisa nas suas mãos. Este era o rosto dele. Não era seu rosto. O rosto que você viu no jardim, na igreja, no teatro. O rosto que viu tantas vezes. E o cabelo castanho? Ah, sim, o cabelo castanho. Ele deixou que ela escorregasse até o chão com as outras. Recuou dela, mas os buracos dos olhos o encaravam, e os lábios se mexiam. Juan estaria vendo. Você está ouvindo a cabeça falar? Vozes em toda a sua volta, mas havia apenas uma voz clara, muda, cortante. Você não pode me deter. Você não pode impedi-la. Você faz o que eu quero. Minha paciência é como a do Todo-Poderoso. Eu vejo o final. Vejo o número 13. Serei carne quando você já estiver morto. Ele está falando comigo. O demônio está falando comigo. Você está ouvindo? Ele saiu pela porta fora escada abaixo antes de perceber o que estava fazendo, ou notar que seu coração batia como um tambor nos ouvidos e que mal conseguia respirar. Ele não aguentava mais. Sempre soubera que seria assim. O mergulho no pesadelo, e isso bastava. Não, o que eles queriam dele, o que ela queria. Aquele filho da mãe havia falado com ele. Aquela criatura que ele costumava ver parada no jardim lhe havia dirigido a palavra,
e através daquela cabeça em decomposição. Ele não era nenhum covarde. Era um ser humano. Não conseguia suportar mais nenhum instante. Ele arrancou o blusão e o jogou no canto do corredor. A sujeira nos seus dedos. Ele não conseguia limpá-los. O quarto de Bailey, limpo e tranquilo. Desculpe-me por essa imundície. Por favor, deixe-me deitar na cama limpa. Ela o ajudava, graças a Deus, em vez de tentar impedi-lo. A colcha era limpa, branca e empoeirada, mas a poeira era limpa, e o sol que entrava pelas janelas abertas era lindo e cheio de poeira. Bailey era o que ele estava tocando agora. O doce e manso espírito de Bailey estava deitado de costas. Ela lhe trazia as luvas. Ela limpava suas mãos com um esfregão morno umedecido, com tanto carinho, e seu rosto, cheio de preocupação. Ela fez pressão no seu pulso com os dedos. Fique quieto, Michael. As luvas estão aqui comigo. Fique quieto. O que era aquela coisa fria e dura encostada no seu rosto? Ele estendeu a mão. O rosário de Bailey, dolorosamente embaraçado no seu cabelo quando ele o soltou. Mas tudo bem. Era o que queria. E Bailey estava lá. Que linda. Ele tentou dizer a Rowan que Bailey estava ali parada. Rowan estava tomando seu pulso. Mas Bailey desapareceu. Ele estava com o rosário nas mãos. Havia sentido suas contas frias junto ao rosto. E Bailey estivera ali, a conversar com ele. Lá estava ela de novo. Descanse, Michael, disse Bailey. Voz doce e trêmula como a de tia Viv. Ela estava sumindo, mas ele ainda via. Não tenha medo de mim, Michael. Não faço parte deles. Não é por isso que estou aqui. Faça com que falem comigo. Faça com que me digam o que querem. Não eles, mas os que apareceram para mim. Teria sido Deborah. Fique quieto, Michael, por favor. O que você disse, Rowan? A boca de Michael não se havia mexido. Não fomos feitos para ter esses poderes, disse ele. Eles destroem o humano em nós. Você é um ser humano quando está no hospital. Eu era humano quando estava com o martelo e os pregos nas mãos. Tudo parecia escorrer diante dele. Como poderia explicar a Rowan que havia sido como a escalada de uma montanha? Que havia sido como todo o trabalho físico a que ele jamais havia dedicado às mãos e às costas também. Tudo comprimido numa única hora. Mas ela não estava mais ali. Ela lhe havia dado um beijo, estendido um acolchoado sobre ele e saído porque ele estava dormindo. Bailey estava sentada junto à cômoda, uma imagem tão bonita. Durma, Michael. Você estará aqui quando eu acordar? Não, querido. Na verdade eu não estou aqui agora. A seasa é deles, Michael. Eu não faço parte. Sono. Ele agarrava as contas do rosário. Melia Dear dizia que era hora de ir para a igreja. Os quartos são tão limpos e tranquilos. Elas se amam. Gabardine cinza pérola. Tem de se tornar nossa casa. É por isso que eu gostava tanto dela quando era pequeno e passava por aqui. Eu a adorava. Nossa casa. Nunca uma briga sequer entre Bailey e Melia Dear. Tão simpáticas. Algo quase adorável em Bailey. Com seu rosto tão bonito apesar da idade, como uma flor prensada no livro. Ainda com sua cor e seu perfume. Deborah lhe falava. Um poder incalculável. O poder de transubstanciar. Ele estremeceu. Nada fácil. Tão difícil que você mal pode imaginar o que seja. Talvez a coisa mais difícil que você. Posso fazer isso. Sim. Sono. E mesmo adormecido ele ouviu o ruído reconfortante de vidro quebrando. Quando acordou, Aaron estava ali. Rowan havia trazido uma muda de roupas do hotel. E Aaron o ajudou a entrar no banheiro para que pudesse tomar um banho e se trocar. Ele era espaçoso e no fundo confortável. Todos os seus músculos doíam. Suas costas doíam. Suas mãos ardiam. Ele sentiu aquele formigamento terrível que havia sentido em todas aquelas semanas em Liberty Street, até calçar as luvas de novo e tomar um gole da cerveja que Aaron lhe deu a pedido seu. A dor nos seus músculos era tremenda, e até seus olhos estavam cansados, como se ele tivesse estado lendo por horas a fio com uma iluminação insuficiente. Não vou me embriagar, disse aos dois. Rowan explicou que seu coração estivera acelerado, que, não importa o que houvesse acontecido, aquilo havia significado um extremo esforço físico, que uma pulsação daquelas era algo que se esperava de um homem que houvesse corrido 1 quilômetro em 2 minutos. Era importantíssimo que ele descansasse e que não tirasse mais as luvas. Por ele, tudo bem. Mais do que qualquer outra coisa, ele teria preferido encerrar suas mãos em concreto. Voltaram juntos para o hotel, pediram o jantar e ficaram sentados tranquilamente na sala de estar da suíte. Durante 2 horas, ele lhes contou tudo o que havia visto. Falou-lhes dos pequenos fiapos das visões que estavam voltando à sua mente antes mesmo que ele houvesse tirado as luvas. Falou-lhes da primeira visão quando segurou a camisola de Deirdre, e de como era a Julien que ele havia visto no lugar infernal, assim como no andar de cima. Falou e falou. Descreveu sem parar. Desejava que Aaron dissesse alguma coisa, mas compreendia porque ele não o fazia. Contou-lhes a desagradável profecia de Lazer, e a estranha sensação de intimidade que agora tinha com a criatura embora não houvesse tocado o próprio Lazer.
mas apenas aquela cabeça pútrida e fétida. Afinal, ele lhes falou de Bailey e, então, exausto de tanto falar, ficou ali sentado, querendo mais uma cerveja, mas com medo de que eles fossem pensar que ele era um bêbado se tomasse mais uma, depois cedendo à vontade, levantando-se e tirando uma das geladeiras sem se importar com o que pensassem. Não sei por que estou envolvido, da mesma forma que antes, disse ele. Mas sei que estão ali, naquela casa. Vocês se lembram de Cortland ter dito que não era um deles. Bailey também me disse que não fazia parte deles. Se é que não foi imaginação minha. Pois bem, os outros que fazem parte deles estão lá. E aquela criatura alterou a matéria. Só um pouco, mas alterou. Ele se apossou dos cadáveres e começou a trabalhar nas células. Ele quer Rohan. Sei que quer. Ele quer Rohan para usar seu poder no sentido de alterar a matéria. Rohan tem mais desse poder do que qualquer uma das outras que vieram antes dela. Com os demônios. Ela sabe o que as células são, como funcionam, como são estruturadas. Rohan pareceu ficar abalada com essas palavras. Aaron explicou que, depois que Michael adormeceu, e que Rohan teve certeza de que seu pulso havia voltado ao normal, ela havia ligado para Aaron, pedindo-lhe que viesse até casa. Ele havia trazido engradados de gelo para embalar os espécimes no sótão, e juntos eles haviam aberto cada frasco, fotografado o conteúdo e depois embalado tudo. Os espécimes estavam em Lockhaven agora. Estavam congelados. Seriam enviados para Amsterdã pela manhã, de acordo com a vontade de Rohan. Aaron havia também retirado os livros de Julien e o baú de bonecas, e eles também iriam para a casa matriz. No entanto, Aaron queria fotografar as bonecas primeiro e examinar os livros. E é claro que Rohan havia concordado com aquilo tudo, ou não teria sido assim. Por enquanto, os livros pareciam não ser mais do que anotações contábeis, com vários assentamentos enigmáticos em francês. Se existia uma autobiografia, como Richard Llewellyn havia mencionado, ela não estava naquele quarto do sótão. Michael sentiu um alívio irracional ao saber que aqueles objetos não estavam mais na casa. Ele estava agora na quarta cerveja, enquanto estavam ali sentados nos sofás de veludo. Ele não estava ligando para o que fossem pensar. Apenas uma noite de paz. Pelo amor de Deus, pensou ele. E precisava descansar o cérebro para poder pensar melhor. Além do mais, ele não estava se embriagando. Não queria ficar bêbado. Mas que diferença ia fazer mais uma cerveja agora? E além disso eles estavam ali, em segurança. Afinal, eles se calaram. Rohan olhava fixamente para Michael, e de repente Michael sentiu uma vergonha mortal por todo aquele desastre. E você, querida, como está? Perguntou ele. Depois de toda essa loucura. Não estou sendo de grande ajuda. Estou. Devo tê-la deixado apavorada. Você não preferia ter seguido o conselho da sua mãe adotiva e ficado na Califórnia? Você não me assustou, disse ela, com carinho. E eu gostei de cuidar de você. Já lhe disse isso uma vez antes. Mas estou pensando. Todas as engrenagens na minha cabeça estão girando. É uma mistura estranhíssima de elementos. Essa história toda. Explique. Eu quero minha família, disse ela. Quero meus primos, todos aqueles 900 ou sei lá quantos sejam. Quero minha casa. Quero minha história. E estou me referindo a que Aaron nos deu. Mas não quero essa criatura maldita, esse ser secreto, misterioso e perverso. Eu não quero ir. No entanto, ele é tão sedutor. Michael sacudiu a cabeça. É como eu lhe disse ontem à noite. Ele é irresistível. Não, irresistível não, mas sedutor. E perigoso, sugeriu Aaron. Acho que agora temos mais certeza disso do que nunca antes. Creio que agora sabemos que estamos falando de uma criatura que tem o poder de alterar a matéria. Não tenho tanta certeza assim, disse Rohan. Examinei aquelas coisas podres o melhor que pude. As alterações eram insignificantes. Eram mudanças no tecido superficial. Mas é claro que os espécimes estavam irremediavelmente velhos e corroídos. E o que dizer daquele com o rosto igual ao de Lazer? Perguntou Michael. O sósia. Ela abanou a cabeça. Não há nada que comprove não se tratar de uma pessoa parecida, disse ela. Julien também se parecia com Lazer. Uma semelhança notável. Nesse caso também as alterações podem ter sido apenas no nível da pele. É impossível saber. Tudo bem, no nível da pele, mas o que dizer disso? Insistiu Michael. Você alguma vez ouviu falar de uma criatura que conseguisse fazer uma coisa dessas? Não estamos falando de um pouco de cor. Estamos falando de alguma coisa permanente, alguma coisa que está ali depois de um século. Você sabe do que a mente é capaz, disse Rohan. Não preciso lhe dizer que as pessoas podem controlar seu corpo a um ponto surpreendente pelo pensamento. Elas podem se fazer morrer se quiserem. Dizem que algumas conseguem se fazer levitar,
Se acreditarmos nos relatos, a interrupção dos batimentos cardíacos e a elevação da temperatura já estão bem documentadas. Os santos nos seus êxtases podiam fazer surgir nas suas mãos as feridas dos estigmas. Eles também conseguem fazer o fechar essas mesmas feridas. A matéria é submissa à mente, e nós só estamos começando a entender a extensão disso. Além do mais, sabemos que, quando essa criatura se materializa, ela tem um corpo sólido. Pelo menos, ele aparenta ser sólido. Pois então a criatura alterou o tecido subcutâneo de um cadáver. E daí? Não era nem mesmo um corpo vivo, pelo que você me disse. Tudo é muito primitivo e impreciso. Você me deixa assombrado, disse Michael, quase com frieza. Por quê? Não sei. Desculpe, mas tenho uma sensação horrível de que tudo foi planejado. Você ser quem você é. Você ser uma médica brilhante. Tudo planejado. Acalme-se, Michael. Há falhas demais nessa história para tudo ter sido planejado. Nada é planejado nessa família. Estude a história. Ele quer ser humano, Rohan, disse Michael. É esse o significado do que ele disse a mim e a Petir Van Abel. Ele quer ser humano e quer que você o ajude. O que o fantasma de Stuart Townsend disse, Aaron, que tudo estava planejado. Concordou Aaron, pensativo. Mas é um erro exagerar na interpretação daquele sonho. E eu creio que Rohan está certa. Não se pode supor que se saiba o que foi planejado. E por sinal, se é que minha opinião tem algum valor, não creio que essa criatura possa se tornar humana. Ele quer ter um corpo, talvez, mas não creio que jamais chegasse a ser humano. Ah, isso é lindo, disse Michael. Lindo mesmo. E eu continuo achando que ele planejou tudo. Planejou que Rohan fosse afastada de Deirdre. Por isso, matou Cortland. Planejou que Rohan permanecesse longe até se tornar não só uma bruxa, mas uma médica bruxa. Planejou o exato momento da sua volta. E então, perguntou Rohan, por que ele se revelou a você? Se você deve interferir nos seus planos, por que ele se revelou a você? Ele suspirou, esmorecido. Pensou nos seus apelos a Deborah, pensou no instante em que tocou na velha boneca de Deborah e não a viu nem ouviu sua voz. O delírio voltou, o cheiro fétido do quarto, o horror dos espécimes em decomposição. Lembrou-se do enigma do portal, das estranhas palavras do espírito. Eu vejo o número 13. Eu vou prosseguir com o meu próprio plano, disse Rohan, calmamente. Vou receber o legado e a casa. Como lhe disse, ainda quero restaurar a casa. Quero morar nela. Nada me fará mudar de ideia. Ela olhou para Michael, esperando que ele dissesse alguma coisa. E esse ser, por mais misterioso que seja, não vai atrapalhar meus planos. Se eu tiver o poder de decidir. Já lhe disse que ele exagerou comigo. Ela olhou para Michael, quase com raiva. Você está me entendendo? Estou entendendo. Sim, Rohan. Eu amo você. E acho que está certa em ir em frente. Podemos começar na casa assim que você quiser. É o que eu quero também. Ela ficou feliz. Imensamente feliz. Mas a calma de Rohan angustiava. Ele olhou para Aaron. O que você acha, Aaron, sobre o que a criatura disse? Sobre meu papel nisso tudo? Você deve ter alguma interpretação. Michael, o importante é que você faça sua interpretação. Que você adquira uma compreensão do que lhe aconteceu. Eu não tenho nenhuma interpretação exata de nada. Pode lhe parecer pavorosamente estranho, mas, na qualidade de membro do Talamasca, de irmão de Petir, de Arthur e de Stuart, já cumpri minhas metas mais importantes aqui. Consegui entrar em contato com vocês dois. A história da família Mayfair foi entregue a Rohan. E vocês agora têm algum conhecimento, por parcial e fragmentário que seja, para ajudá-los. Vocês são os monges, disse Michael, emburrado. Ele ergueu a cerveja num brinde informal. Nós observamos, e estamos sempre presentes. Aaron, por que tudo isso aconteceu? Aaron riu bem-humorado, mas abanou a cabeça. Michael, os católicos sempre querem que lhes ofereçamos os consolos da igreja. Nós não podemos fazer isso. Eu não sei por que tudo aconteceu. Sei apenas que posso ensiná-lo a controlar o poder das suas mãos, a como que desligá-lo para que ele pare de ser um tormento. Pode ser, respondeu Michael, exausto. Neste exato momento, eu não tiraria essas luvas nem para dar um aperto de mãos no presidente dos Estados Unidos. Quando você quiser mexer com isso, estou à sua disposição. Estou aqui por vocês dois. Aaron olhou para Rohan por algum tempo e depois voltou a olhar para Michael. Não preciso avisá-la para ter cuidado, certo? Não, disse Rohan. Mas e você? Aconteceu mais alguma coisa depois do acidente? Coisinhas ínfimas, disse Aaron. Cada uma em si sem importância. E também poderia ser imaginação minha. Sou tão humano quanto qualquer um. Sob esse aspecto, sinto, porém, que estou sendo vigiado e ameaçado de uma forma bem sutil. Rohan ia interrompê-lo, mas ele fez um gesto pedindo silêncio. Estou na defensiva. Já estive em situações semelhantes antes. E um aspecto muito estranho dessa história toda é que, quando estou com vocês, com qualquer um dos dois, não sinto essa
Essa presença perto de mim, sinto, uma imperfeita segurança. Se ele o atingir, Aaron, estará cometendo seu último e trágico erro. Porque nunca mais me dirigirei a ele ou reconhecerei em nenhuma hipótese. Tentarei matá-lo quando vir. Todas as suas maquinações terão sido em vão. Aaron refletiu um pouco. Você acha que ele sabe disso? Perguntou Juan. Impossível. Respondeu Aaron. Mas é como todas as outras coisas. Um enigma. Um esquema pode ser um quebra-cabeça. Ele pode envolver um ordenamento enorme e complicado. Ou pode ser um labirinto. Eu sinceramente não sei o que ele sabe. Acredito que Michael esteja mesmo com a razão. A criatura quer um corpo humano. Disso parece não haver dúvida. Mas o que esse ser sabe e o que não sabe? Isso eu não sei dizer. Nem sei o que ele realmente é. Imagino que ninguém saiba. Ele tomou um golinho de café e afastou a xícara. Em seguida, olhou para Juan. Não há a menor dúvida de que ele vai abordá-la. É claro. Você percebe isso? Essa antipatia que sente por ele não o manterá à distância para sempre. Duvido que ela o esteja mantendo à distância mesmo agora. Ele está simplesmente à espera de uma boa oportunidade. Meu Deus! Sussurrou Michael. Era como saber que um agressor iria em breve atacar a pessoa que ele mais amava neste mundo. Ele sentiu uma raiva e um ciúme frustrante. Juan olhava para Aaron. O que você faria no meu lugar? Não sei bem, respondeu Aaron. Mas nunca há demais ressaltar que a criatura é perigosa. A história me mostrou isso. E que é traiçoeira. Isso também está na história. Você acha que eu devia procurar entrar em contato com ele? Não. Não mesmo. Acho que o melhor que tem a fazer é deixar que ele apareça. E pelo amor de Deus, procure sempre manter o total controle da situação. Não há como escapar dele. Creio que não. E posso tentar adivinhar o que ele fará ao abordá-la. E o que é? Ele exigirá segredo e cumplicidade. Ou ele se recusará a se revelar ou a revelar seus objetivos por inteiro. Ele irá afastá-la de nós, disse Michael. Exatamente. Concordou Aaron. Por que você acha que ele agirá assim? Porque é assim que eu agiria se estivesse no lugar dele, disse Aaron, dando de ombros. Qual é a chance de expulsá-lo? De um exorcismo direto? Não sei, disse Aaron. Esses rituais sem dúvida funcionam, mas eu mesmo não sei fazê-los funcionar. Também não sei quais seriam os efeitos sobre uma entidade tão poderosa. Veja bem, é isso que é notável. Essa criatura é um monarca entre os espíritos. Uma espécie de gênio. Ela riu baixinho. Ele é tão esperto e imprevisível, disse Aaron. Eu já estaria morto se ele me quisesse ver morto. No entanto, ele não me mata. Pelo amor de Deus, Aaron, disse Michael. Não o desafie. Ele sabe que eu o odiaria, disse Juan, se ele o atacasse. Isso talvez explique por que ele não seguiu adiante. Mas cá estamos nós novamente, onde começamos. Não importa o que você faça, Juan, nunca perca de vista a história. Lembre-se do destino de Suzanne, de Deborah, de Stella, de Ante e de Deirdre. Talvez, se realmente conhecêssemos a história de Marguerite, de Catherine, de Marie Claudette ou das outras de Saint-Domingue, veríamos que suas vidas foram igualmente trágicas. E se um personagem no drama pode ser responsabilizado por tanto sofrimento e morte, ele é lazer. Juan pareceu perdida nos seus pensamentos por um instante. Meu Deus, como gostaria que ele desaparecesse, disse ela, baixinho. Creio que seria demais pedir isso, disse Aaron. Ele suspirou, tirou do bolso o relógio e se levantou do sofá. Vou deixá-los agora. Estarei aqui em cima na minha suíte, se precisarem de mim. Graças a Deus que você vai ficar, disse Juan. Eu receava que você fosse voltar para o Acaven. Não. Os livros de Julien estão aqui em cima comigo e acho que deveria ficar na cidade por enquanto. Desde que eu não esteja incomodando. Você não nos incomoda de jeito nenhum, disse Juan. Deixe-me lhe perguntar mais uma coisa, disse Michael. Quando você esteve na casa, qual foi sua impressão? Aaron deu um risinho e abanou a cabeça. Refletiu por um instante. Acho que você pode imaginar, disse com delicadeza. Mas uma coisa realmente me surpreendeu, que ela fosse tão bonita, tão majestosa e ao mesmo tempo tão acolhedora, com todas as janelas abertas e o sol entrando. Acho que imaginava que ela seria ameaçadora, mas eu não poderia estar mais longe da verdade. Era essa a resposta que Michael esperava, mas ele ainda estava alterado pela longa tortura daquela tarde, e não se alegrou com ela. E uma casa maravilhosa, disse Juan. E já está se modificando. Já estamos tornando nossa. Quanto tempo vai levar, Michael, para deixá-la do jeito que deveria ser? Não muito, Juan. 2, 3 meses, talvez menos. Na época do Natal, ela já deveria estar terminada. Estou louco para começar. Se ao menos eu perdesse essa sensação. Que sensação? A de que tudo foi planejado. Esqueça essa história, disse Juan, irritada. Permitam-me uma sugestão, disse Aaron. Tenham uma boa noite de sono e depois sigam em frente com o que realmente tem de ser feito. Com as questões legais prementes, com a regularização da herança, talvez com a casa. Enfim, tudo de positivo que tem a fazer. E estejam alerta. Estejam alerta,
Sempre. Quando nosso amigo misterioso aparecer, insistam em impor suas condições. Michael ficou sentado, aborrecido, olhando para a cerveja, enquanto Rowan acompanhava Aaron até a porta. Ela voltou, acomodou-se ao seu lado e o enlaçou. Estou apavorado, Rowan, e detesto essa sensação. Simplesmente detesto. Eu sei, Michael, mas nós vamos vencer. Naquela noite, depois de Rowan já estar dormindo há horas, Michael se levantou, foi até a sala de estar e tirou da valise o caderno que Aaron lhe havia dado no retiro. Ele agora se sentia normal. E as anormalidades do dia lhe pareciam estranhamente distantes. Embora o corpo todo ainda lhe doesse, ele se sentia repousado. E era reconfortante saber que Rowan estava a apenas alguns metros dele, e Aaron dormia no apartamento de cima. Michael escreveu, então, tudo o que lhes havia contado. Repassou cada detalhe ao escrever, como havia feito ao falar, só que com maior reflexão. E conversou consigo mesmo sobre o acontecido, como faria num diário, pois era isso que o caderno se havia tornado. Anotou tudo o que conseguiu recordar dos ínfimos fragmentos que lhe ocorriam antes de tirar as luvas. E não foi surpresa que ele praticamente não se lembrasse de nada. Depois, o início da catástrofe, quando segurou a camisola de Deirdre. Os mesmos tambores do desfile de Comus, ou de qualquer outro desfile semelhante. A questão é que é um som terrível, apavorante, um som que tem a ver com alguma energia funesta e potencialmente destrutiva. Ele parou um pouco e prosseguiu. Estou me lembrando de mais uma coisa agora. Aconteceu na casa de Rowan em Tiburon. Depois que fizemos amor, acordei achando que a casa estava pegando fogo e havia todo tipo de gente no andar de baixo. Lembro-me agora. Era o mesmo ambiente, o mesmo tipo de luz fantástica, a mesma qualidade sinistra. E a verdade era que Rowan estava simplesmente ali embaixo, junto ao fogo que havia acendido na lareira. Mas a sensação foi a mesma. Fogo e gente. Muita gente. Uma multidão. Uma turba luz bruxuleante. E eu não tive nenhuma impressão de reconhecimento quando vi Julien lá em cima. Ou quando vi Charlotte, Maribeth, ou Anta, a pobre e trágica Anta, procurando fugir pelo telhado. Ver uma coisa dessas é o mesmo que senti-la. Ela devora a pessoa. Não sobra nada no seu íntimo enquanto se está vendo aquilo. Mas eles não estavam nas minhas visões. Nenhum deles. E Deborah era apenas um corpo ressequido na pira. Ela não estava lá parada com eles. Ora, isso certamente tem seu próprio significado. Ele releu o que havia escrito. Queria acrescentar alguma coisa, mas desconfiava da possibilidade de enfeitar demais. Desconfiava da lógica. Deborah não faz parte deles. É por isso que ela não estava lá. Passou a descrever o restante. Anta estava usando um vestido de algodão. Eu vi o cinto de verniz que ela usava. Quando engatinhou pelo telhado, ela rasgou as meias. Seus joelhos sangravam. Mas rosto. Isso seria difícil de esquecer. Com o olho arrancado da órbita, e o som da sua voz. Levarei aquela voz comigo para o túmulo. E Julien parecia tão concreto quanto ela, enquanto observava. Julien estava de preto. E era jovem. Não um menino, de jeito nenhum. Mas um homem vigoroso, não um velho. Mesmo na cama, ele não era velho. Mais uma vez, ele parou. E o que mais Lazer disse que era diferente. Algo sobre a paciência, sobre esperar. E depois a menção ao número 13. Mas o número 13 do quê? Se for um número num portal. Eu não ouvi. Os frascos não eram 13. Eles me pareceram mais 20. Mas vou verificar isso com Rowan. Ele voltou a parar. Pensou nos acréscimos, mas não os incluiu. O demônio brincalhão não disse uma palavra sobre um portal. Não. Apenas a ameaça de que eu estarei morto quando ele estiver vivo. De carne e osso. Mortos. Túmulos. Algo que Rowan havia dito antes que o dia se espatifasse como um pedaço de vidro. Ou como um frasco de vidro. Alguma coisa a respeito de um portal com o formato de buraco de fechadura entalhado no jazigo da família Mayfair. Amanhã irei lá, para ver com meus próprios olhos. Se o número 13 estiver gravado em algum lugar desse portal, espero em Deus que isso me ilumine mais do que o ocorrido hoje. Aconteça o que for, não importa o que eu veja, ou o que eu pense ser seu significado. Começo a fazer um trabalho sério amanhã. E Rowan também. Ela vai cedo para o centro com Ryan e Pierce para conversar sobre o legado. Eu começo a conversar com outros empreiteiros da cidade. Começo um trabalho verdadeiro, real, honesto na casa. Isso me parece melhor do que qualquer outra atitude. Parece-me uma espécie de salvação. Vamos ver se Lazer vai apreciar isso. Vamos ver o que ele vai optar por fazer. Michael deixou o caderno na mesa e voltou para a cama. Dormindo. O rosto de Rowan era tão liso e sem expressão que ela parecia um perfeito manequim de cera sob os lençóis. O calor da sua pele o surpreendeu quando ele a beijou. Movendo-se lentamente, ela se voltou, pôs os braços em volta dele e se aconchegou junto ao seu pescoço. Michael, sussurrou ela, com uma voz sonolenta. São Miguel, o arcanjo. Os dedos tocaram seus lábios,
como se estivesse tateando no escuro para saber se ele estava realmente ali. Amo você também, querida, disse ele, baixinho. Você é minha, Juan. E ele sentiu no braço o calor dos seus seios, quando a puxou para mais perto. Ela se voltou, e seu sexo macio e peludo era uma pequena chama encostada na coxa dele, enquanto ela voltava a adormecer.